Hola chicos, bienvenidos una vez más. Vamos a estudiar un poquito más de la lengua española. Soy la professora Elisiane e vamos juntos para nossos recados primeiramente, certo? Nós temos aí os lembretes a respeito da sua presença no Classroom. Depois de assistir a aula, vá na atividade obrigatória, realize a atividade, porque assim você garante a sua frequência. E também você que não tem acesso à internet, que tem assistido às aulas pela TV, continue anotando suas atividades, entregando na escola para que o seu professor de espanhol possa ter acesso, possa corrigi-las e assim acompanhar o seu desenvolvimento, certo? A sua aprendizagem, ok? Uma coisa mais que eu tenho para dizer a vocês é que tenham sempre aí seu caderno, seu bolígrafo, né? Seus materiais escolares aí em prontidão, para que se for necessário você possa fazer anotações, palavras que se porventura a professora esqueceu de falar o significado, a tradução, você pode anotar, depois fazer uma pesquisa, certo? Então, vamos ver o que estudamos na aula anterior, na aula passada. Na classe passada, teníamos o título Una clase más, por favor. Estudamos um pouco, lemos alguns diálogos, algumas expressões de cortesia, como graças, por favor. Vimos a questão da formalidade e informalidade, o uso do tu e do usted. E algumas palavras relacionadas com o contexto gastronômico, com as comidas, com alguns pratos, certo? Em la classe de hoje, vamos a ver, né, onde temos o título Vamos al supermercado? Vamos ler um pouquinho, ver listas de compras, estudar um pouquinho estes verbos querer, costar, poner e dar e algumas expressões que vão aparecendo aí na nossa aula que estão relacionadas a este contexto de supermercado, de itens do supermercado. Para iniciar, temos aqui esta imagem, certo? E vamos ver aí, que representam essas fotos? Que representam as fotos, tá? Por que é importante quando se vai a um mercadinho ou a um super fazer uma lista de compras? Pense aí, né? É importante? Não é importante? A sua família costuma, né, fazer esta lista? Em las fotos, onde se ha escrito a lista de compras? Né? Em que tipo de papel, de agenda foi feita esta anotação? Crees que é um bom lugar para pegá-la? Ali onde ela foi colocada, foi, né, fixada, é um bom lugar para a pessoa se lembrar, para a pessoa não se esquecer desses itens? Né? Vamos adiante, né, vendo a definição. É um gênero textual del tipo descriptivo. Em ele descreve todos os artículos que necessitará comprar em el supermercado e a quantidade. La lista generalmente se elabora com duas intenções: evitar olvidar, né, evitar se esquecer um produto e evitar que se produzam desperdícios. Muito importante também essa questão, né, essa conscientização a respeito disso. Para pensar, temos agora esta primeira atividade, né, para você pensar um pouquinho sobre quem hace uma lista de compra, por que escreve, para quem escreve. Quem lê uma lista de compras? Em que situação suele suceder isto? Costuma acontecer, você costuma fazer esta lista? Então, vocês vão ter um tempo para responder a essas questões, pensar um pouquinho e já voltamos com a resposta, com a resolução.
Listo, chicos. A ver, entonces, ¿cómo se quedaron sus respuestas ahí? ¿Quién hace una lista de compras? Cualquier persona que necesite, ¿bien? ¿Por qué escribe? Escribe para no se olvidar de nada ou para pedir a alguém que haga a compra, né? Se a pessoa não pode ir ao supermercado, precisa que alguém faça esse favor para ela, ela dá a lista e assim essa pessoa consegue comprar todos os itens, não se esquecendo, ali ela tem a quantidade, a marca específica. Para quem escreve? Para quem esta lista é escrita? Ou para si próprio, ou para esta outra pessoa que vai de compras em seu lugar. 4. Quem lê uma lista de compras? Em que situação suele suceder isto? A própria pessoa lê, tá? Ou quem vai fazer a compra, bien? Adelante temos aí, vamos ver alguns produtos que temos em um supermercado. Quando vas ao supermercado? Vou ao supermercado quando necessito comprar comida. Tá? Vamos entrar aí agora um pouco na questão do léxico, das palavras, dos itens que nós compramos no supermercado. Claro que aqui nós temos apenas alguns, não são todos, né? Existe uma quantidade muito variada de produtos. Aqui nós temos os principais, mas eu recomendo, oriento que depois da aula você busque, você procure e pesquise, conhecer mais os que não apareceram aqui na nossa aula, certo? Então, nós temos aqui, separados, verduras e hortaliças, temos coliflores, cebollas, zanahorias, berenjenas, patatas, lechuga. Frutas, temos las manzanas, plátanos, papaya, o mamão, certo? Naranjas, sandias, fresas. Seção de bebidas, temos el té, café, vino, cervezas, jugos e la leche. Bien? Temos ainda as proteínas, el pollo, el pescado, né, que é o peixe, huevos, carne, jamón, que seria o bacon, o presunto, alguma coisa proveniente da carne do porco, do cerdo. Cereais, temos frijoles ou poroto, maíz, ou conhecido também como choclo, trigo, avena e soja. Outros itens variados, pão, queijo, salsa de tomate, molho, né, salsa, galletas, os biscoitos, pasta ou fideu. Bien? Aí já temos a nossa primeira atividade para vocês responderem a respeito desse vocabulário que estamos estudando, tá? Você vai analisar as figuras que temos aí na imagem e vai escrever aí, junto delas, o nome de cada uma. Um tempo para vocês responderem e já voltamos com a correção.
Bueno, chicos, volvemos entonces a ver cómo se quedaron ahí sus respuestas. Tenemos ahí entonces el queso, el pescado, la carne, el plátano, la manzana, la zanahoria, el tomate, la leche e o vinho. Nós temos uma observação aqui a respeito desse substantivo leite, né, que em língua portuguesa é um substantivo masculino, nós dizemos o leite, e em espanhol um substantivo feminino, la leite, tá? Vamos adiante com a atividade número 2. Las cosas se nos has mezclado um pouco. Então, teremos aí vários itens misturados aí, né, que fazem parte do supermercado. Você vai ter que separar de acordo com cada seção que está sendo pedida aí no exercício, certo? Então, nós temos manzana, pan, arroz, naranja, queso, la sandía, iogurte, fideos, plátanos, la lechuga, cebolla, remolacha, que é a beterraba, la manteca, requesón, zanahoria, e você vai separar tudo isso, né? As verduras você vai poner em la seção de las verduras e legumbres, vai separar o que for carboidrato na seção dos carboidratos, frutas e lácteos, os que são provenientes do leite, correto? Um tempo para vocês resolverem aí a atividade e já voltamos para corrigi-las. Listo, chicos? Resolveram aí a atividade? Vamos ver como ficaram então? Nós temos aí na seção de verduras e legumbres, la lechuga, la zanahoria, la cebolla e la remolacha. Nos carboidratos temos el pan,
el arroz, los fideos. Frutas, la manzana, naranja, sandía y los plátanos. Y en los lácteos tenemos queso, yogur, manteca y requesón. ¿Bien? Ahí adelante vamos ver un poquito algunas expresiones como preguntar, ¿no? Y informar precios, preguntar por precios. ¿Bien? ¿Cuánto es o cuántos son más el nombre del producto? ¿Cuánto cuesta o cuánto cuestan más el nombre del producto? Ahí tenemos los ejemplos. ¿Cuánto es la lechuga? ¿Cuánto cuestan estas frutas? Certo? Aí, para informar os preços, es mais la cantidad exacta ou es ou são mais unos, unas, cantidad aproximada. Cuesta ou cuestan, aí você coloca mais a palavra indicando a quantidade exata. Aí temos alguns exemplos em frases. Aproximadamente unos, unas, certo? São 7,48 euros. E aí, vamos adiante, ainda a respeito dessas expressões sobre os preços. Temos as expressões cuesta menos, que pouco, que baratos, que barbaridade, que caro. Quero ganhar mais. Quédese com la vuelta. Em mi país, cuesta mais ou cuesta menos. Ou la vida está por las nubes. Adelante, temos a atividade 3 para ustedes relacionarem, tá? A definição de estas expressões. Estar por las nubes. O que significa? O que quer dizer estar por las nubes? Né? Você vai escolher ali na segunda coluna uma das opções e vai colocar ali o número 1 entre parênteses. Claro que sim. O que significa isso? Que barbaridade. O que significa isso? Acho que talvez essa expressão seja um pouco antiga para vocês não consigam reconhecer. Mas ela vai sobrar em todo caso. Bueno, vale, né? Vai observar ali na segunda coluna a expressão que está de acordo com o número 4 e vai assinalar um tempinho para vocês responderem e logo voltamos para corrigir essa atividade. Bueno, volvemos ahora con las respuestas, a ver cómo se quedaron. Estar por las nubes es lo mismo que costar muy caro. Claro que sí, es lo mismo que expresión para manifestar acuerdo,
Que barbaridade! Número 3, exclamação ante algo exagerado. E número 4, bueno, vale, significa uma expressão para aceitar algo, estar de acordo, bien? Temos a atividade 4 agora, tá? Vocês vão completar com as expressões do requadro, com as mesmas que hemos visto em la atividade anterior. Que barbaridade, me dice quanto es todo, me puede decir quanto valen, quanto cuestan, quédese com la vuelta. Então, você vai fazer a leitura das frases, observar aí a expressão que está mais de acordo, que faz sentido dentro dessa frase e vai completar as frases. Um tempo para você resolver aí a atividade e já retornamos para corrigi-las. Muy bien, volvemos entonces con la corrección, a ver cómo se quedaron ahí las respuestas. Completamos entonces, me dice cuánto es todo. Se quedó así, la A, son 12 euros. La B, aquí tiene 6 y quédese con la vuelta. Muchas gracias. La C, ¿cuánto cuestan estos quesos? Solo 18 euros, están en oferta. La D, ¿me puede decir cuánto valen estas ciruelas, essas ameixas? 9 euros, que barbaridade! Tá? Antes de prosseguirmos, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma correção. Deixa eu ver, eu acho que... É uma palavra que tem um erro de digitação. Aqui, lácticos, esse C a mais é lácteos, e aqui também ocorreu a mesma coisa, né? Esse C a mais é lácteos, certo? Vamos adelante então com nossa classe. Vamos ver agora verbos, né? Que usamos para comprar. Usamos para comprar os verbos querer, custar, poner e dar. Muito frequente, né? Aparecer numa situação, num contexto de compra. Temos aí alguns exemplos em frases. Quero uma docena de fresas. Quanto cuesta la mantequilla? Pongo las verduras en la hilera. Ellos dan comida a los necessitados. Né? Agora, nessa próxima fase aqui, eu quero que vocês anotem. Daqui a pouco eu vou deixar um tempo para vocês fazerem essa anotação a respeito destes verbos. São 2 telas, ok? Então, nós temos aqui na primeira tela o verbo querer, né? Se tratam de verbos irregulares, o querer, custar, poner e dar.
E só retomando um pouquinho, o que são verbos irregulares? Quando acontece, quando ocorre isso? Quando existe uma alteração, quando acontece uma alteração na raiz da palavra, certo? A raiz da palavra, geralmente é a parte da palavra que não se modifica, não muda. Geralmente, nesse caso acontece, por isso, né, nós chamamos de irregularidade, verbo irregular, tá? Então, a parte da palavra de onde vem seu significado, que não muda, que é a raiz, nesses casos aqui, acontece essa alteração. Então, nós temos que prestar bastante atenção, né, e dar uma atenção a mais para a questão desses verbos que nós vamos ver agora na sequência, ok? Vamos ver como fica essa conjugação? Verbo querer, yo quiero, tú quieres, él, ella ou usted quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos, ellas e ustedes querem. Observe que a irregularidade ela não acontece aqui em todas as pessoas, né? Aqui em nós outros e vosotros não acontece irregularidade nenhuma. Onde ocorre a irregularidade está destacado ali em vermelho, né? No lugar do e, o ie entra ali e daí fica quiero, quieres, quiere, querem, tá? Agora o verbo costar. Yo cuesto, tu cuesto, tu cuestas, él, ella ou usted cuesta, nosotros costamos, vosotros costais, ellos, ellas e ustedes cuestan. Aqui também acontece a irregularidade, a mudança na raiz do verbo, né? E aqui também destacado em vermelho, né? No lugar da letra O, o U e o E entra ali. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Na sequência temos os verbos poner, yo pongo, tu pones, él, ella ou usted pone, nosotros ponemos, vosotros ponéis, ellos, ellas ou ustedes ponem. Mais uma vez, em destaque ali com a letra vermelha, a irregularidade do verbo poner, né, que acontece em todas as pessoas, tá? Depois teremos o verbo dar, yo doy, tu das, ele dá, nós outros damos, vosotros dais e ellos dão. Mais uma vez, né, a irregularidade, a mudança na raiz da palavra acontecendo aí em todas as pessoas da conjugação. Vou dar aí alguns minutinhos para vocês copiarem aí essas duas telas, certo? E já voltamos para dar sequência à nossa aula.
Muy bien, chicos. Volvemos entonces com a continuação de nossa classe, pero antes quero chamar a atenção de vocês. Aqui a professora acabou cometendo um equívoco. Eu acabei dizendo que a irregularidade nos verbos poner e dar acontece em todas as pessoas e na realidade não é assim. A irregularidade acontece na primeira pessoa, só com yo. Eu pongo, né? Yo doy, somente aqui. Porque se nós formos observar qual que é a raiz do verbo poner, são essas três primeiras letras, pon, o P, o O e o N. Vocês podem observar ali, ó, que não existe alteração ali, ó, depois da raiz. Aqui no tu, ele, nos outros, os outros e eles. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, no verbo dar. Né? A raiz é a letra D. O que que acontece? O D e o A, ó. Não acontece modificação aqui, ó, no D e o A. Ele segue em todas as outras pessoas aqui na conjugação. Só na primeira pessoa que nós tiramos o A e entra o O no lugar, certo? Então, após essa correção, continuamos. Vamos para a atividade número 5. Completa as frases com os verbos querer, costar, poner e dar. Buenos dias, senhor, que lê, né? Você vai escolher um dos verbos, o que se adequar melhor ali, você vai conjugar esse verbo e vai completar a frase e assim por diante na B, na C e na D. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem a atividade e já voltamos para corrigi-la. Listo, chicos, volvemos entonces con la corrección de la actividad 5. Completamos aí as frases. Buenos dias, senhor, que le pongo. Tá? Primeira pessoa, que yo le pongo. Tá? Um melão, por favor. A, B, me pone ou me dá. Aí você poderia utilizar um dos dois verbos. Né? Uma docena de huevos. Um momentito, por favor. Em la C. Me dice quanto cuesta todo? O verbo custar, 86,07 euros. Que desea? Quiero 2 kilos de ciruelas. Muy bien. Adelante, temos mais uma atividade, atividade 6. Usa o elemento de cada coluna para formar frases. Então, aí você vai usar o elemento da primeira coluna, vai escolher um elemento, elegir um elemento da segunda e um da terceira, formando assim uma frase com sentido. Tá bem? Um momentito para vocês fazerem aí, escreverem e já volvemos com a continuação.
Bien, chicos, volvemos entonces. Vamos a ver como se quedaram aí suas frases, né? Pegando um elemento de cada coluna, formamos a primeira frase. Que le pongo, senhor? A segunda se quedou assim. Me puede vender 1 quilo de zanahorias? E a terceira, senhora, me pone ou me dá umas manzanas? A quarta frase se quedou assim. Eu quero uma docena de huevos. Muito bem. Vamos agora para nosso quiz. A ver, então, a expressão estar por las nubes. ¿Se acuerda que vimos? Significa estar com o pensamento lejos, distante, longe. Expressão para aceptar algo, custar muito caro, ou uma expressão para manifestar acordo, que você concorda, certo? Em la 2, señala a opção que representa respectivamente uma fruta, uma verdura e um lácteo. Então, nessa sequência, vocês vão escolher aí, tem que ser uma fruta, uma verdura e um lácteo. Tem uma das opções, né, que contemplam aí o que está sendo pedido no enunciado. Um tempo para vocês assinalarem, marcarem aí suas respostas e já voltamos para corrigir. Bien, corrigimos entonces, nuestro quiz se quedó así. La expresión estar por las nubes significa costar muy caro. Bien, en la 2, la opción que representa respectivamente una fruta, una verdura y un lácteo es la opción D, el plátano, que es una fruta, la remolacha, né, a beterraba, que es una verdura, e la manteca, que é um lácteo que vem do leite. Ok? Muito bem. Na classe de hoje vimos, então, a lista de compra, este gênero, né? Para que serve, qual é a sua utilidade. Vimos que tem sim muita utilidade, principalmente nos dias atuais que estamos vivendo, em que não é recomendado que você vá muitas vezes ao supermercado, que você vá uma vez, não se esqueça de nada, né? Para você poder se prevenir aí da pandemia, da doença, né? Nós vimos os verbos querer, custar, poner e dar, com as suas irregularidades, e algumas, na verdade muitas, né, palavras que nós estudamos, que são os itens que estão aí nos supermercados, itens que nós compramos e consumimos. Né? Agradeço uma vez mais por sua atenção, muitas gracias, hasta luego.